A partir de agora, você não está assistindo um vídeo no YouTube apenas. Você está participando de um culto de celebração a Deus. Faça do local em que você está um altar para o Todo-Poderoso. E você vai ver como essa semana você vai ser guiado por Deus em suas decisões. Você vai ver a mão poderosa do Todo-Poderoso te guardando, te livrando e te abençoando. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Fique até o final, não assista apenas algumas partes, alguns minutos. Fique até o final e lembre-se disso. Você está cultuando a Deus nesse momento. Inclusive, a oração final que nós faremos será de joelho no chão. Já faz muitos anos que eu digo isso, e não é só uma frase de efeito, não. Eu acredito nisso. Que quem começa a semana de joelhos, termina a semana de pé. Nós vamos começar a nossa semana com o joelho no chão, porque para mim a semana ela só começa de verdade depois dessa oração que eu faço ajoelhado. Então daqui a pouco nós faremos uma oração de joelhos. Imagina só a força espiritual que isso tem. Pessoas do Brasil inteiro e até de outros países também ao redor do planeta que dobram seus joelhos aos domingos para consagrar a semana a Deus, para apresentar os planos, os projetos, a família, e é o que nós vamos fazer. Então, no final, na oração final desse culto, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos pedir que o Espírito Santo conduza as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes, que tudo seja guiado por Deus. A partir de agora, você também já pode colocar pedidos de oração aqui nos comentários. Você pode colocar pedidos relacionados à sua família, à sua saúde, trabalho, qualquer área que seja. E hoje, eu não costumo fazer oração pela vida profissional aos domingos, porque nós temos outras prioridades, né? Aos domingos a gente sempre ora pela família, daqui a pouco eu vou orar pela família, sempre pedimos que Deus venha nos dar saúde, vou orar por isso também, e meditamos na palavra, que é o que vamos fazer já já. Mas hoje eu quero orar pela sua vida profissional também, porque o mês de maio já começou. E maio é considerado o mês das mães, o mês das noivas e o mês dos trabalhadores. Eu quero orar pelos trabalhadores. Eu quero orar agora por você que deseja sair do local em que você está trabalhando. Você não está mais contente lá. Você é mal remunerado ali. Os recursos, o dinheiro que você ganha, o seu salário, não é o suficiente para você liquidar todas as contas que você tem ao longo de um mês. Você mal consegue pagar suas contas. Imagina sobrar para você poder preparar alguma coisa em relação ao seu futuro, se organizar para fazer uma compra importante de alguma coisa, realizar um sonho de um familiar. Você talvez mal tenha conseguido pagar as contas do mês, o que dirá realizar sonhos nessa magnitude aí, sonhos extraordinários. Eu quero orar por você. Você que tem trabalhado muito e tem visto pouco retorno, pouco resultado. Que Deus possa abrir uma porta para você. Que Deus possa te dar uma ideia, uma inspiração. Que ao longo deste mês de maio, o Senhor, que é o Deus dono do ouro, da prata, dos céus e da terra, que ao longo desse mês de maio, Deus possa coroar você com bênçãos sobre a sua vida profissional. E eu não estou falando de um passe de mágica. Eu estou falando de provisão, eu estou falando de uma ideia, de uma inspiração que Deus vai dar para você. Ore comigo nesse momento, já agora, vamos consagrar o culto desta noite ao nosso Deus e pedidos de oração você já pode colocar aqui nos comentários, seja por familiares, vida profissional, saúde, qualquer que seja a área que você quer incluir em oração, coloque aqui nos comentários. Mas a primeira oração hoje que eu quero fazer é pela sua vida profissional. É pelos trabalhadores que estão participando do culto de celebração. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão importante para nós, em que nós fazemos do local em que estamos um altar para o Senhor. Tem gente agora que está no trabalho, outros que estão em casa, inclusive há pessoas que estão viajando, que aproveitaram o feriadão e foram viajar. E ela está fazendo do local onde ela está um altar para ti. Porque sim,
O Senhor é o Deus de toda a terra. E se o Senhor é o Deus de toda a terra, significa que o Senhor não está limitado a um espaço. O Senhor só pode falar com a gente, o Senhor só pode se mover em nós, o Senhor só pode agir em nosso interior se estivermos em tal lugar. Não. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Não importa onde este culto está chegando, onde há alguém se entregando de corpo, alma e espírito, certamente o teu espírito está chegando ali também. A tua presença está recebendo as orações e os corações que são rendidos a ti nesse momento. Senhor, eu peço que o teu Espírito possa conduzir o culto desta noite, falando de forma clara e profunda aos nossos corações. E eu oro pelos trabalhadores. O mês de maio já começou e é o mês dos trabalhadores. E há muitos que participam deste culto que sabem exatamente o que é isso, trabalhar muito e ter um retorno pequeno. Esse tem sido o dilema dessa pessoa, porque ela se doa, ela se entrega, ela se esmera, ela faz o que for preciso para chegar em casa com o pão nosso de cada dia. Mas embora haja todo um desprendimento, embora haja toda uma entrega, embora haja toda uma dedicação naquilo que ela faz, a colheita tem sido pequenininha. Senhor, eu creio que o Senhor pode equilibrar essa balança. Muitos estão vivendo essa injustiça de entregar muito e receber pouco, mas nós pedimos agora que a tua mão generosa seja estendida para todas as pessoas que estão participando desse culto. Eu oro por todos os trabalhadores, eu oro pelas pessoas que estão aposentadas e já trabalharam ao longo de uma vida inteira. Ela trabalhou muito, não foi pouco não, e mesmo agora aposentada, que ela deveria estar aproveitando esse tempo para descansar. Muitas vezes ela precisa também trabalhar, não naquilo que ela fazia, talvez, mas ela faz outras coisas, ela trabalha em casa, porque se assim ela não fizesse, ela não teria condições de pagar todas as suas contas mensais. Senhor, abençoe os aposentados, abençoe quem está desempregado e está em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Eu peço a tua bênção sobre aqueles que têm causa na justiça. Muitos estão esperando a liberação desse dinheiro, desse recurso, desse benefício, porque uma vez isso se consumando, ela vai poder abrir o próprio negócio, ela vai poder pagar suas dívidas, ela vai poder honrar os seus compromissos. Então eu oro por quem tem causa na justiça, eu oro pelas pessoas que estão endividadas e querem honrar os seus compromissos, que a tua bênção esteja sobre todos os trabalhadores. Maio é o mês dos trabalhadores e eu peço essa paz, essa bênção, essa presença que faz com que venhamos avançar, que isso esteja sobre a vida de todos que oram neste momento, e quem crê nisso diga amém, que assim seja. Eu já aproveito para dizer uma coisa para você. Um recado muito importante. A partir de amanhã, tanto no devocional, como na oração do pastor Felipe à tarde e a minha oração da noite, as 3 orações que nós temos aqui no canal por dia, de manhã, de tarde e de noite, nós iremos dedicar as nossas orações pelos trabalhadores. Então programe o seu reloginho aí para você poder participar do devocional pela manhã, da oração com o Felipe à tarde, da oração da noite também. Se possível, participe das 3 orações, porque durante esse mês de maio, as nossas orações, as nossas mensagens serão para os trabalhadores. Eu quero orar, eu quero clamar pela sua vida profissional. Como eu disse agora no início do culto, não acredito em mágica, tá? Não acredito em mágica. Não acredito nessa coisa de que eu vou orar, vai nascer um dente de ouro aí, ou então vai aparecer um dinheiro na sua conta. Eu não acredito nisso, não. Eu não tenho fé, me desculpe, para orar por isso. Mas eu tenho fé, sim, para pedir que Deus te dê uma ideia, uma inspiração, para que Ele possa abrir uma porta para você, para que Ele possa colocar alguém no seu caminho, e essa pessoa que Ele vai colocar no seu caminho vai ser um canal de bênção na sua vida. Para isso eu tenho fé de orar. E eu quero orar por isso durante esse mês de maio, mês dos trabalhadores. Então participe amanhã do devocional, da oração ao meio-dia com o Felipe, da oração da noite também. Coloca um reloginho para despertar, porque vai valer a pena você embarcar com a gente nessa jornada de oração
pelos trabalhadores nesse mês de maio. E agora, eu queria que você, que está com a sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia já aí, já pode deixar aberta a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura. Enquanto você vai abrindo, eu vou colocar esse louvor e enquanto toca esse louvor, vamos fazer o seguinte, gente, vamos espalhar o culto dessa noite, vamos trazer mais pessoas para o culto desta noite. Deixa o seu like, o joinha. Você não faz ideia. Você sabe, eu já confidenciei isso aqui para vocês. A maioria das pessoas que assistem os nossos cultos, os nossos devocionais, elas não deixam o like. Como é que eu sei disso? Pela quantidade, né, de visualizações e de like. Eu não sei se as pessoas esquecem. Eu tenho para mim que elas esquecem. Esquece de deixar o like, né? Ah, eu deixo depois. Quando acabar o culto, eu deixo. Deixa o seu like agora, não custa nada, porque isso faz diferença no que diz respeito à divulgação do nosso culto. Quando você deixa o seu like, o próprio YouTube ajuda a espalhar o nosso culto. Então, deixa o seu like. E o que você acha de compartilhar com alguém? Olha só, vamos lá, deixa eu te contar uma coisa. Maio tem 5 domingos. E eu, o pastor Felipe e o pastor Lucas, nós estávamos conversando e o Espírito Santo nos deu uma inspiração. Nesses 5 domingos do mês de maio, nós vamos pregar aqui nos cultos sobre 5 mães que foram exemplo na Bíblia. Porque maio é o mês dos trabalhadores, mas maio também é o mês das mães. E a gente pode aprender tanto com as mães que são citadas na Bíblia. Mulheres que muitas vezes agiram nos bastidores. Mulheres que fizeram a diferença. E essa mensagem não é só para as mães, tá? Porque eu não sou mãe, obviamente. Mas mesmo não sendo mãe, eu posso aprender com as mães citadas nas Escrituras. Então, nesses próximos 5 domingos, nós vamos falar sobre 5 mães que fizeram a diferença e que são citadas nas Escrituras. Hoje eu quero falar de uma que o nome dela não aparece, mas é um exemplo de persistência, perseverança, de amor à sua família e também de discernimento espiritual. Hoje eu quero falar sobre uma mãe que serve de exemplo para nós, que foi a mulher cananeia. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. E todos os domingos você já sabe que nós estaremos aqui falando sobre mães. Então, o que eu queria te pedir? Que você compartilhasse agora o culto dessa noite com a mãe, uma mãe que você ama. Pode ser a sua ou uma mãe que você se inspira, para ela poder ouvir a palavra de hoje. Você conhece alguma mãe que você admira muito? A mulher cananeia, ela tinha uma fé diferente da fé que nós temos, porque os cananeus, eles cultuavam vários deuses. E mesmo essa mulher sendo pagã, mesmo ela não crendo e adorando o Senhor dos Senhores, mesmo assim, ela tem muito a que nos ensinar e muito exemplo a compartilhar com a gente. E eu quero falar sobre ela hoje. Eu queria que você compartilhasse o culto dessa noite com uma mãe que você admira, uma mãe que você respeita, mesmo que ela seja de outra religião, mesmo que ela não acredite nas mesmas coisas que você, não importa. Compartilhe com uma mãe que você admira muito. Aqui abaixo tem uma setinha assim, é só você clicar ali, vai subir uma aba, e aí você pode enviar para 2, para 3, para 4 pessoas, dentre elas para essa mãe que você admira muito, tá? Pode ser a sua também, tá? Enquanto você vai compartilhando, vai deixando o like, vai colocando nomes de mães aqui nos comentários também pra gente orar já já. Enquanto você vai fazendo isso, nós vamos colocar essa canção e em seguida já estaremos aqui compartilhando a palavra de hoje, Mateus capítulo 15. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento.
tua palavra, meu alimento, preciso do teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Mateus capítulo 15, versículo 22, diz assim as Escrituras Sagradas. Uma mulher cananeia, como disse agora há pouco, os cananeus não partilhavam da mesma fé que os judeus ou que os cristãos. Os cananeus acreditavam em vários deuses, em várias imagens, em sacrifícios pagãos, inclusive. Então, essa mulher, ela era fora do contexto religioso comum, que as pessoas consideravam comum naquela época. Então, essa mulher cananeia, natural dali, veio a ele, a Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Primeira coisa que a gente aprende aqui com a mulher cananeia, com essa mãe. Veja que ela era uma pessoa que não tinha tanto conhecimento do mundo espiritual. Haja vista que ela era cananeia. Então ela não era uma pessoa que fora criada, sabe, com as escrituras, tendo acesso à palavra, a ensinamentos, junto com outros rabinos, com outros mestres, dentro de templos religiosos. Então, por causa disso, ela tinha uma percepção espiritual muito aguçada. Não, nada disso. Ela nunca veio, ela nunca frequentou, ela não foi de um contexto religioso. No entanto, ela olhou para a filha dela, para o problema de saúde que a menina estava apresentando, os sintomas, e ela chegou à seguinte conclusão: isso aqui não está normal, não. Isso aqui é espiritual. Ela teve essa percepção de poder identificar que o problema que a filha estava passando era espiritual. E aqui vem uma coisa importante, gente. E eu já tratei desse assunto outras vezes. Nós precisamos ter discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É quando você tem essa sensibilidade, essa percepção de olhar para uma determinada situação, para uma determinada coisa, e você bater os olhos naquilo e você pensar assim: isso aqui tá estranho, isso aqui. Eu tô achando que isso aqui não sei. Tô achando que isso aqui é um laço. Tô achando que isso aqui é uma armadilha. Não é que você agora vai ficar vendo coisa onde não existe, porque esse é um outro extremo que a gente não pode cair, porque tem gente que vê demônio, satanás e problema em tudo. Tudo pra ela é pecado, tudo pra ela é errado, tudo pra ela é laço, é armadilha, e aí a pessoa não vive, não tem novas experiências, a pessoa, sabe, ela não se abre pra absolutamente nada, porque tudo pra ela é o diabo, tudo pra ela é o demônio. Então a gente não pode ir pra esse extremo. Sabe, sua família vai fazer uma viagem, convida você pra fazer uma... eu não, acho, não sei não. Sabe, você vê problema em tudo. Aparece uma oportunidade pra você ganhar dinheiro e você, não sei não e tal. Então se você for pra esse lado, onde você vê problema em tudo, você não vai viver. Você não vai viver. Mas, se você também não tem essa percepção espiritual de identificar quando alguma coisa não está legal, você vai ser enganado várias vezes, você vai ser passado para trás várias vezes e você vai acabar caindo em armadilhas muitas vezes. Então nós temos que pedir para Deus isso, porque pensa comigo, se uma mulher que nem a Deus servia, mas ela olhou para a filha, olhou para os sintomas da menina e ela juntou uma coisa na outra e ela chegou à seguinte conclusão: não, tá errado isso aqui.
Tá errado. Esse problema não é um problema de saúde comum, que a gente trata com remédio, não. Que um médico vai conseguir ajudá-la, não. Tem alguma questão espiritual aqui. Essa mulher que não tinha conhecimento teológico, digamos assim, essa mulher teve percepção bastante para entender que havia uma questão espiritual por detrás. Então a gente tem que ter isso também. Você tem que saber quais situações que estão acontecendo em sua vida que, opa, não, isso aqui é espiritual. Não, essa injustiça, essa calúnia, esse problema que se levantou, eu tenho certeza que há uma questão espiritual por detrás disso. Nós temos que ter esse discernimento. A gente tem que ter isso. Essa mulher tinha. Especialmente, atenção, as mães que estão nos assistindo agora. Você, mãe, por natureza, você tem isso em relação aos seus filhos. Desculpa, eu não quero jogar um peso nas costas das mães que estão participando do culto agora, não. Mas mamães que estão assistindo, você tem um laço com o seu filho, com a sua filha, que é muito mais do que um laço carnal apenas. Existe algo espiritual, existe algo divino, algo transcendental nessa relação entre mãe e filho, gente. Eu acho que isso está mais do que óbvio. Tanto é que, quantas vezes que você, mãe, já sentiu isso? Teu coração aperta, você lembra de um filho e você vai ligar para ele e falar: filho, eu não sei, eu estava com você na minha cabeça hoje. E ele vai lá e ele fala: ai, mãe, olha, aconteceu uma coisa aqui. Mãe sente as coisas. Você sabe quando o seu filho não está bem, você sabe quando ele está angustiado, você sabe quando as coisas não estão indo bem para ele no casamento, na família dele. Você percebe. Você que é mãe, você recebeu de Deus, no seu DNA, essa capacidade de olhar para os seus filhos e perceber quando tem algum problema. Então use e abuse desse dom que Deus deu a você, que é mãe. Use. Se você tem a percepção de que o seu filho não está bem, provavelmente você está certo e ele não está. Então ajude ele, ore por ele, se faça presente. Porque Deus fala ao coração de uma mãe. Ou se fala. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então essa mulher chega até Jesus: por favor, a minha filha ela tá doente e eu sei que é um espírito que está causando isso. Jesus não fala nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que é isso aqui que Jesus está falando para ela? Jesus está dizendo o seguinte: minha filha, eu até me compadeço da tua situação, mas você não pertence ao povo de Deus, ao reino de Deus. Você não pertence, você não está debaixo dessa aliança. Você é uma mulher cananeia. Então eu fui enviado para as minhas ovelhas aqui, ovelhas perdidas também, mas para elas. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Uma segunda tentativa dela aqui. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, Jesus foi duro em suas palavras aqui. E aquela mulher ouviu aquilo com humildade. E ela responde para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Terceira tentativa. Tá vendo que ela era uma mulher perseverante, uma mãe perseverante? Ela tentou uma vez: Senhor, ajuda, minha filha está endemoniada. Jesus ficou quieto. Aí ela tentou uma segunda vez: por favor, me ajuda. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus e Jesus falou: olha, eu vim para os que estão debaixo da aliança, você não está. E ela tenta uma terceira vez, quando Jesus fala ali que não é certo tirar do pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, e ela fala: mas até os cachorrinhos comem, pelo menos a migalha que cai da mesa eles comem. A mulher perseverou, perseverou, perseverou. Essa é uma característica que deve existir naqueles que são nascidos de Deus. A perseverança. Não parar no primeiro obstáculo, no primeiro não que você se depara. Então, digamos que você está tentando vencer um pecado. Tem um pecado que você... Tá difícil vencer isso aí. Um vício.
Tem um vício aí que você já várias vezes já orou, já pediu, que você não quer mais e tal, só que você conseguiu ficar longe disso por um tempo. Daqui a pouco você caiu. E agora? Caiu, já era, né? Não, já era não. Tenta de novo. E aí talvez nessa segunda tentativa, você estava indo bem, poxa, agora já faz mais tempo, eu acredito que isso aqui é página virada, graças a Deus consegui superar, que maravilha, e daqui a pouco você, cai de novo. E aí você vai ficar caído no chão? Não. Tenta mais uma vez, tenta outra vez, persevera. Eu creio que você ainda vai vencer esse vício. Eu acredito que você ainda vai conseguir abandonar esse mau comportamento, esse mau hábito. Eu creio em nome de Jesus que você vai conseguir isso. Você vai conseguir. Persevera pela conversão dos seus familiares. Você envia o culto, você envia o devocional, você envia as nossas mensagens e talvez você depois pergunte, e aí, você viu a palavra que eu te mandei? Nossa, que forte, me abençoou muito. E ele fala para você, não ouvi. Tudo bem. Daqui a um tempo você tenta de novo. Também não seja um chato de galocha, né? Mas daqui a um tempo tenta de novo, manda de novo. Por que você não conversa com o pastor Guilherme? Eu assisto ele todo dia na internet, tá aqui o número dele. Aí depois você pergunta, e aí, falou com ele? Não falei. Pronto, deixa passar. Depois de um tempo, você pergunta de novo, vem cá, e aí, por que você não conversa lá com o pastor? Todo dia ele dá o número dele do WhatsApp, inclusive, deixa eu dar o meu número do WhatsApp, é esse que aparece aqui, final 0420, lembrando que eu não entro em contato com ninguém. Mas todos que mandam mensagem para mim no WhatsApp são respondidos, tá? Final 0420. Então você pode recomendar o nosso número para alguém, para um filho, para um familiar que está depressivo, que está vivendo dias maus, manda o nosso número para ele, a gente vai ajudar ele. E aí talvez você vai passar por isso, você vai perguntar para essa pessoa, e aí, falou? Esqueci. Calma, espera passar um tempinho e vai de novo, tenta de novo. Sabe qual que é o nosso problema? A gente se entrega na primeira queda, a gente se chateia e desanima no primeiro não que a gente ouve. Na primeira porta que fecham na nossa cara, a gente já volta para casa triste, pensando que Deus não nos ama. Essa mulher ouviu um não, ouviu outro não, e sendo que o último ainda foi, né? Ainda foi uma coisa mais dura ali, mas ela estava ali, eu não vou sair daqui sem que Jesus faça algo pela minha filha. E a fé daquela mulher foi tão grande que Jesus disse para ela, versículo 28, poucas vezes Jesus diz isso aqui, viu? Versículo 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então a gente tem o que aprender com a mulher cananeia. Muita coisa. Mas especialmente essas duas coisas. A primeira, nós temos que ter discernimento espiritual. Nós precisamos perceber quando algo é espiritual, quando não é, quando algo é de Deus, quando não é, especialmente aquilo que está relacionado aos nossos filhos. Porque você que é mãe, você tem isso aí plantado no teu coração, você tem essa percepção de perceber, sei não, tô achando que a minha filha, ela anda muito triste, ela tá com um olhar diferente, vou ajudar ela, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Peça para Deus isso, Senhor, me dá discernimento espiritual. Discernimento espiritual com os meus filhos e na minha vida não toda. Eu não quero ser enganada, eu não quero ser passada para trás, eu não quero que ninguém minta para mim. Não sei se já aconteceu com você, de quando você ouve uma história de alguém e você pensa assim, sei não, viu, isso aí tá meio mal contado. Você tem a impressão de que aquilo não foi bem daquele jeito. Você tem a sensação de que aquilo é mentira. Tem uma coisa que não tá batendo ali. Mas aí, vida que segue. E aí, tempos depois, a história toda vem à tona e aí realmente você estava certa. E aí você pensa, tá vendo? Eu estava certo desde o início. Isso é discernimento de espírito. Isso faz com que você não caia em muitas ciladas, em muitas armadilhas. Isso evita que você venha desperdiçar tempo, dinheiro, oportunidade e até acabar caindo em alguma coisa que vai prejudicar a sua vida. Tenha discernimento de espírito. Peça isso a Deus, a gente vai pedir isso agora. E outra coisa, a gente tem que ser mais perseverante.
A gente não pode parar no primeiro obstáculo, na primeira barreira, na primeira falha nossa. Você que está num processo de conversão, você que tem pedido dia e noite a Deus, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade. E aí você está nessa caminhada, mas você caiu. Calma, calma. Tenta mais uma vez. Não se condene ao inferno, sendo que nem Deus te condenou. Não se condene antes da hora. Tenta mais uma vez, peça perdão, levanta, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima e vamos tentar outra vez. Vamos de novo, vamos perseverar. Igual aquela mulher. Quando você ora, quando você pede, quando você se levanta depois de uma queda, é isso que você está dizendo. E o Espírito Santo me move, eu estou dizendo para você com sinceridade. Eu não venho aqui fazer os cultos para falar o que você quer ouvir, eu estou falando no Espírito, porque antes de começar o culto aqui, eu sempre oro, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu explique essa palavra? Não deixa eu explicar do jeito que eu acho, que eu penso, que eu aprendi. Eu quero que o teu Espírito flua através dos meus lábios e fale aos corações das pessoas. E eu orei antes de começar o culto aqui. E eu não estou falando isso para confortar o teu coração, nem para você se sentir um pouquinho melhor. Eu estou falando no Espírito. Se você caiu, se levante. Não se condene. Não fique se torturando por causa disso. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Persevera. Não desiste do caminho de Jesus. Não desiste do caminho da salvação porque você se decepcionou com igreja, porque você se decepcionou com pastores, com padres, com apóstolos, sei lá com quem, porque você caiu em tentação. Não, pastor Guilherme, a culpa não é de ninguém não, foi eu mesmo, eu que errei e tal. Calma, calma, tenta mais uma vez. Eu estava indo tão bem, já fazia tanto tempo que eu não fumava, que eu não bebia, não sei o quê, aí agora... Tenta mais uma vez, calma, calma, calma. Calma, persevera, vamos tentar de novo. Igual aquela mulher fez. Jesus disse para ela algo que foi dito para poucas pessoas. Foram poucas vezes que Jesus disse isso. Grande é a tua fé. E Jesus disse para ela. E o que é que ela fez? Para que Jesus dissesse, olha, grande é a tua fé. O que ela fez? De extraordinário. Ela perseverou. Ela insistiu. Insista, insista, insista. Não é hora de parar. Nós vamos orar agora, nós vamos buscar a força que vem do Espírito Santo. Porque a força que vem do Espírito Santo é a única capaz de nos fazer perseverantes e persistentes, mesmo quando nós estamos cansados. Se você puder, fique de pé agora, porque nós vamos buscar o Espírito Santo. Fique até o final, nós vamos adorar a Deus agora. Fique até o final. Você não está assistindo um vídeo, é um culto que você está participando. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Bora compartilhar essa palavra. E agora nós vamos adorar ao nosso Deus. Vamos buscar essa força que só Ele pode nos dar. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Há muitos que estão participando deste culto e que estavam indo bem, mas falharam. E agora a mente dela está tomada por culpa, por acusações, por uma série de coisas. Ou então ela estava lutando por alguém da família, pela conversão, ou por alguma questão pessoal. E as coisas estavam indo bem, quando de repente acontece algo. E agora ela passou a duvidar de tudo que ela vinha fazendo. Senhor, nos ajude a ser como essa mulher cananeia. Ela não tinha grandes conhecimentos bíblicos, ela não fora criada por um rabino, por um profeta, numa casa de pessoas religiosas. Não.
o histórico dela não tem nada a ver com isso. Mas ela era perseverante. E nós também somos esses. Somos falhos, somos pecadores, temos erros, temos muito que mudar e melhorar, mas há uma coisa em nós. Nós estamos decididos a seguir o Senhor Jesus. Estamos decididos a ir em busca daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Nos ajude a perseverar, nos ajude a persistir e a não desistir. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que caíram e que agora estão sendo acusadas pelos seus pecados. Faz essa pessoa se sentir amada e perdoada. O Senhor saiu em defesa de uma mulher que fora pega em flagrante adultério. Saia em defesa dessa pessoa também, que está sendo acusada pelos próprios pensamentos. Perdoa-nos, peça perdão a Jesus agora, gente. Peça perdão pelos erros, falhas, pecados. Peça perdão ao Senhor Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Receba o perdão de Deus, receba a paz do Espírito Santo agora. Nesse momento você percebe que os seus pecados estão sendo perdoados e apagados, sim, porque nós servimos um Deus que é piedoso, que é misericordioso. Então receba o perdão de Deus agora. Talvez você não estava debaixo de uma aliança com Deus, como aquela mulher também não estava, mas a partir desse momento você é inserido nessa aliança. O sangue de Jesus te comprou, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário faz com que você tenha acesso à presença de Deus e você está sim debaixo dessa aliança. Adore a Deus, diga o quanto você o ama, diga: Jesus, eu te amo, Senhor. Eu preciso tanto do teu Espírito, eu preciso tanto da tua força para que eu possa perseverar. Eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero retroceder, eu preciso de força, mas é uma força que só o Espírito Santo pode nos dar. Encha-nos da tua presença, Senhor, agora. Nos faça fortalecidos para enfrentarmos este mundo, para enfrentarmos o nosso passado, o presente e o que vier. Nos faça fortes para isso, Senhor. Ó Deus, eu oro também pedindo que a tua presença venha invadir o coração daqueles que estão desesperados nessa noite. Não diga nada agora, porque a palavra que lemos hoje mostra uma mãe desesperada, Receba o completo perdão de desespero.
E talvez você também esteja desesperada. Talvez você esteja desesperado por outras razões. O caso dela era por causa da filha. Talvez você esteja desesperada porque descobriu uma doença. Porque tem dívidas, tem contas a pagar nessa semana e você não tem de onde tirar para pagar esses compromissos. Talvez o seu desespero seja algo totalmente espiritual, é uma angústia, uma tristeza tão grande que você sente que você não sabe nem explicar o porquê. Tenha paz. Que o Espírito Santo faça aquilo que homem nenhum, igreja nenhuma pode fazer. Que ele faça uma obra no seu interior. Que a luz do Espírito Santo venha brilhar sobre o teu ser e as trevas são dissipadas. Eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo, a presença de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A presença dele inunda o teu ser neste momento. A presença dele é verdadeira sobre você agora, é real. Ele enche o teu coração, ele te faz transbordar da presença dele. Aleluia. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, tem um novo canto. Tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me ensinou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me ensinou. Levante as suas mãos a Deus agora e ore comigo essa oração que eu faço todos os dias. Diga: Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar, nunca me deixe eu te abandonar. Agora peça para Deus te dar discernimento de espírito. Peça para Deus isso. Senhor, me dê percepção das coisas. Me faça enxergar quando um dos meus filhos não estiver bem. Quando alguma coisa estiver acontecendo com alguém da minha família, me faça perceber isso. Me dê essa percepção, essa sensibilidade. Nós te pedimos em nome de Jesus que tenhamos esse discernimento espiritual para entender certas coisas. Não permita que sejamos enganados, nem pelos outros, nem pelo nosso próprio coração. E entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Respire fundo agora e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Olha, é bom demais começar a semana
cultuando a Deus aqui em nosso culto de celebração. Eu não gravo aqui, não faço aqui como se fosse um vídeo no YouTube. É um culto, gente. Nós fazemos um culto de celebração aqui todos os domingos às 6 da tarde. Lembrando que os domingos deste mês de maio falaremos sobre mães. Mães da Bíblia. A primeira foi a que foi pregada hoje, a mulher cananeia. Uma mulher que nos ensina a ter discernimento espiritual, a perceber as coisas, antes que elas venham à tona, a gente já pega no ar. Discernimento espiritual é isso. E perseverança, tá? Fique até o final, vou fazer a oração final já, em poucos minutos. Se você não deixou o like ainda, deixe, compartilhe. A oração final que nós vamos fazer será de joelho no chão. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você não colocou pedidos de oração ainda, aproveite agora para colocar. Coloque nome de mães. Mães, porque eu quero orar agora pelas mães. Vou orar pelas mães nesse momento. Mas não é Dia das Mães, Pastor Guilherme, é só domingo que vem. Pois é, domingo que vem, Dia das Mães, será um culto especial, ao vivo nós estaremos aqui, e será um culto muito especial que nós vamos transmitir aqui em nosso canal. Se você não é inscrito no canal, clique na palavra inscrever-se, ative as notificações para você não perder nada. E eu quero orar pelas mães. Aos domingos aqui eu quero orar pelas mães, quero fazer isso agora. E se você não deixou o nome de mãe ainda, coloque aqui. Você que é mãe, coloca teu nome aqui também. Eu quero orar por todas as mães nesse momento e em seguida faremos a oração de joelhos, a oração final. Se você está aí junto da sua família, você pode abraçá-lo. Se você está junto da sua mãe, dê um abraço apertado na sua mãe, ou então pense nos seus familiares agora, na sua mãe, nos seus filhos. Senhor Jesus, nós consagramos a nossa família a Ti, as pessoas que nós amamos, a nossa casa, consagramos a vida deles ao Senhor, porque muitas vezes nós amamos tanto alguém da nossa família que a gente quer ficar em cima todo o tempo, a gente quer controlá-los, mas amar não é controlar. Que eles saibam fazer as melhores escolhas, e mesmo diante dos erros que eles irão cometer, porque nós também cometemos erros, que nós estejamos ali ao lado para apoiar, ajudar, consertar as coisas e não a ser mais um na multidão que vai tacar pedra. Senhor, nós oramos pela nossa família, pedimos pelos nossos familiares que estão passando por problemas espirituais, porque há pessoas que nós amamos e que é nítido que estão enfrentando batalhas invisíveis. Familiares nossos que estão sofrendo com vícios, com problemas no casamento, às vezes são problemas relacionados a doenças da alma, a doenças emocionais, a doenças psíquicas, a doenças do corpo. Nós oramos pela nossa casa, sabemos que nem tudo é ação de Satanás, mas aquilo que for ação de Satanás que está sobre a nossa casa, que seja repreendido agora, que não tenha mais domínio nem permissão para atuar em nossa família, porque a nossa casa é do Senhor Jesus. Diga isso, diga: minha casa é do Senhor Jesus. E cada nome, cada pedido, cada intenção que foi colocado aqui, nós apresentamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que assim seja. Dê um beijo aí na sua família, que Deus dê saúde, que Deus abençoe toda a sua casa. E antes da gente fazer a oração final, por favor, gente, muito importante o que eu queria dizer para você. Eu, há pouco mais de um ano atrás, movido por uma crença inabalável em uma palavra que eu li na Bíblia, Tiago 1,27, iniciei um grande projeto. E não foi sozinho, viu? Na verdade, quem fez isso foi Deus. Mas Ele me usou, nos usou para dar início a um grande projeto, junto com o pastor Felipe e com o pastor Lucas, a Carol, esposa a minha, e a Carol, esposa do Felipe, e a Juliana, esposa do Lucas. E desde então, mais e mais pessoas foram chegando, você foi chegando aqui, e que maravilha. Que palavra foi essa que moveu o nosso coração? A verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e não se corromper com esse mundo. Eu creio que essa é a verdadeira religião. As pessoas brigam por religião, mas eu acredito que a verdadeira religião é essa: é cuidar dos mais vulneráveis. E aí nós temos feito isso. Nós começamos a ajudar em um orfanato ali no ABC, depois um outro orfanato no ABC, e foi indo, agora nós ajudamos orfanatos em Guarulhos, levamos água para o sertão, vou até colocar as imagens aí para você ver, levamos água para o sertão nordestino,
2 comunidades que não tinham acesso à água agora têm. Que maravilha, gente. A gente até preparou, a gente vai colocar aqui nas próximas semanas, um mini documentário aí atualizado de como a vida desse povo do sertão nordestino mudou depois que chegou a água lá. E nós queremos voltar para lá, para fazer mais poços, para agora construir lá aquilo que será um lugar onde vai oferecer cursos, um centro de convivências, mas não temos condições para isso ainda. E aí você vai me perguntar, Pastor Guilherme, de onde tem vindo os recursos? Por exemplo, só para levar água lá para o sertão foi gasto R$70 mil. De onde tem vindo os recursos para isso? Nós compramos material escolar para mais de 40 crianças no mês de fevereiro. Nós toda semana fazemos algum evento, é a noite da pizza, a noite do hambúrguer, alguma coisa assim, com as crianças dos orfanatos. Agora nós temos um local que tem oferecido cursos gratuitos. Tem curso de inglês, tem curso de elétrica, tem curso de jiu-jitsu. Inclusive, crianças dos orfanatos estão tendo acesso a esses cursos. Tem uma das crianças, por exemplo, que é autista e está fazendo jiu-jitsu. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, isso é divino. Essa é a verdadeira religião. Mas de onde vêm esses recursos? Dos dízimos, que são dados de forma voluntária. Porque eu não estou aqui para vender bênção, nem para vender oração, nem para vender um terreno no céu para você. De forma alguma. De forma voluntária. Se você quiser se tornar dizimista dessa obra missionária, eu vou colocar os meios para você fazer isso. E a partir de então, sempre que você tiver dízimos para apresentar, você já faz sempre nessas contas que estão aparecendo aí, que está em nome de Amor que Transforma. Se todo mundo que está assistindo o culto agora se tornar dizimista dessa obra missionária, a gente vai conseguir honrar todos os nossos compromissos. A reforma, está faltando R$80 mil para acabar a reforma. Nós não conseguimos concluir a reforma ainda para poder ter logo as aulas de confeitaria, de barbearia e tudo mais, porque nós não temos esses recursos. Essa semana a gente paga o aluguel. Todo dia 6 a gente paga o aluguel desse espaço onde tem os cursos, onde tem o nosso estúdio e tudo mais. Só o aluguel é R$25 mil. Que Deus levante dizimistas. Eu tenho orado todos os dias por isso. E sabe o que muita gente tem feito? Muita gente, quando eu coloco aqui os meios, tem feito o seguinte, faz uma doação de qualquer valor, R$1, R$5, só para deixar salvo lá no histórico bancário. E aí, quando você tiver dízimo para apresentar, você já tem os meios, os dados do amor que transforma. Eu vou deixar para você aí por 1 minuto e eu já volto fazendo a oração de joelhos, porque quem começa a semana de joelhos, termina a semana de pé. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por nos amar. Incomparável é, inexplicável é o teu amor. Eu nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, agora a nossa semana começa. É assim, de joelhos. E não fazemos isso como um ato religioso ou algo que fazemos sem sentido. Não, nós entendemos perfeitamente o que estamos fazendo. Nós estamos nos rendendo diante de Ti. Estamos deixando claro que não temos condições de lidar com os problemas, com os desafios. Vivemos em um mundo inseguro, violento. Precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu agir, da Tua proteção, da Tua direção. E é por isso que nós nos ajoelhamos, é por isso que nos rendemos, que nos prostramos, porque reconhecemos que o Senhor é mais forte do que nós. E não queremos tomar as decisões que vamos tomar nos próximos dias por conta própria. Queremos ser guiados por Ti. E agora sim a nossa semana começa, de joelhos. E eu acredito que quem começa a semana de joelhos termina a semana de pé.
Que o Senhor possa conduzir tudo que vai acontecer nesses próximos dias, porque essa semana é do Senhor Jesus e quem crê nisso, diga amém. Que assim seja. Pode olhar para mim aqui, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe e te espero amanhã de manhã no devocional. O culto está encerrado.